Olá, esta é a questão 47 do vestibulinho da ETEC de 2023, que aconteceu no primeiro semestre com matrícula no segundo semestre de 2023, e o tema é o tema de ciência, pressão atmosférica. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática para as pessoas interessadas nos temas de matemática e ciências envolvendo o vestibulinho da ETEC de 2023. Então vamos à resolução aí da questão 47, que diz o seguinte: ao subir ou descer uma serra, quando se viaja entre Santos e Paranapiacaba, Paranapiacaba é o distrito de Santo André, alto da Serra do Mar, é bastante comum sentir a orelha entupir ou escutar sons abafados. Este fenômeno é chamado de autofonia. Decorre da mudança de altitude. Quando a pressão atmosférica muda, é necessário que a pressão da orelha média se iguale ao meio extremo, né? Então ela vai se igualar aí, ao meio extremo que está falando aí sobre a pressão atmosférica. Seguindo o texto aí, em situações em que ocorre uma mudança rápida de pressão, é necessário um tempo para as pressões se igualarem, no caso a pressão atmosférica e da pressão da orelha, né? E enquanto isso ocorre, sentimos a orelha entupir. Sabemos que a pressão atmosférica é inversamente proporcional à altitude. O que significa isso? Um aumenta e o outro diminui. É essa a ideia da pressão atmosférica aí em relação à altitude. Ao partir de Paranapiacaba em direção ao Porto de Santos, podemos sentir a orelha entupir, porque a altitude, aí nós temos que preencher um pedaço aí da lacuna, né? A lacuna aí que ele colocou como 1, e por isso a pressão da orelha média irá, aí tem a segunda lacuna para a gente preencher, em relação ao seu valor do início da viagem. A alternativa que completa corretamente, respectivamente, as lacunas do texto, aí tá lá as alternativas. Bom, primeira parte aqui que falou no texto, tem uma relação inversamente proporcional entre a pressão atmosférica, que ela tem que aumentar, certo? Para a altitude diminuir. Uma é inversamente à outra, né? Então, para a pressão atmosférica aumentar, a altitude tem que diminuir. Então, quanto mais a gente chega próximo do nível do mar, mais a gente sente essa pressão atmosférica aí, a pressão da orelha, no caso aí, que foi o exemplo que deu aí. Bom, então a primeira parte aí, o que acontece aqui, né? Então olha só, sabemos que a pressão atmosférica, já falamos aqui, a partir de Paranapiacaba em relação ao Porto de Santos. Então ele está no alto, então ele tem que descer a altitude, não é isso? Então, para a gente completar aí, né? Porque sentimos a orelha entupir, porque a altitude diminui, certo? Ela tem que diminuir, e por isso sentimos a pressão da orelha aumentar em relação ao seu valor inicial. Por isso que a gente sente esse fenômeno tampando aí as orelhas, aí a gente já sentiu muitas vezes, né? Então, o correto é diminuir para a pressão da orelha aumentar. Isso corresponde à alternativa A, tá bom? Então é isso para a aula de hoje. Um abraço a todos, até!